3 comissões parlamentares de inquérito se reuniram esta semana. O número de denúncias relacionadas ao crime de aborto caiu no estado. A informação foi passada pela chefe da Corregedoria da Polícia Civil em depoimento à CPI que investiga as clínicas de aborto. O trabalho de investigação da Operação Herodes, que culminou na prisão de 71 pessoas no ano passado, foi iniciada em outubro de 2012. 75 mandados de prisão e 118 de busca e apreensão foram emitidos. Dentre os presos estavam 8 policiais civis, 10 médicos, um falso médico, 4 policiais militares, um bombeiro militar, 3 advogados e um militar do Exército. 4 pessoas ainda estão foragidas. A quadrilha se dividia em 7 núcleos: Campo Grande, Tijuca, Bom Sucesso, Baixada Fluminense, Zona Norte e Zona Sul, e cobravam até R$ 7.500 por procedimento cirúrgico. Cada núcleo chegava a lucrar R$ 300 mil por mês. Nós diminuímos bastante o número de denúncias recebidas, porque temos conhecimento, consciência de que essas organizações criminosas, no sentido de que foram atacados os seus diversos núcleos, estão hoje desmanteladas em função da prisão e da identificação de todos os seus elementos. A venda de medicamentos abortivos no mercado popular da Uruguaiana, no centro do Rio, está sendo investigada pela Delegacia do Consumidor, mas segundo o delegado titular, após a divulgação de matéria jornalística sobre essa irregularidade, está sendo mais difícil identificar os criminosos. Percebemos, pelas investigações já iniciadas, que da mesma forma como os núcleos de vendas, de práticas abortivas se mudam com frequência para dificultar a rastreabilidade, esse grupo que vende remédios abortivos também usa do mesmo expediente. O vice-presidente da CPI disse que foi importante ouvir os depoimentos para conhecer o andamento das investigações e o que já foi realizado. O deputado Márcio Pacheco falou também sobre os próximos passos da comissão. O desdobramento dessa investigação é saber se existem outros polos em todo o estado e como esses remédios que são usados para a execução do aborto estão sendo vendidos. Nós vamos chamar agora um representante da Anvisa, nós vamos chamar também o CREMERG para que os médicos, o Conselho possa dizer se os médicos envolvidos nessas práticas tiveram seus registros cassados. Nós vamos chamar a Guarda Municipal também para dizer como é que está sendo a fiscalização nesses pontos, possíveis pontos de venda que a mídia já detectou, e a partir daí ampliar o nosso processo para que o relatório todo seja apresentado o quanto antes. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a crise hídrica no estado e a transposição do Rio Paraíba do Sul ouviu do secretário do Ambiente que o estado montou um gabinete de segurança hídrica para propor ações que evitem que a crise chegue ao Rio. Segundo o secretário do Ambiente, mesmo que o Rio ainda não tenha sofrido reflexos, o país passa pela maior crise no abastecimento de água dos últimos 84 anos. O secretário informou que o Gabinete de Segurança Hídrica se reúne semanalmente para discutir e apontar soluções para o problema. O grupo de trabalho está analisando a construção de uma barreira para tentar reduzir a quantidade de sal na água do rio Guandu, que precisa ser filtrada pela SEDAI antes de ser utilizada pelas empresas Gerdau, Companhia Siderúrgica do Atlântico, Fábrica Carioca de Catalisadores e Furnas, que são abastecidas pelo sistema e causam desperdício. A quantidade de água usada para reduzir a salinidade é de 45 metros cúbicos, o que daria para abastecer a cidade do Rio. O secretário disse ainda que o custo da construção da barragem vai ficar a cargo das empresas. Para André Correia, a discussão da crise hídrica deve ser feita de forma responsável e transparente. Essa discussão ela tem que ser muito transparente e responsável, né? Porque se você cria na população uma expectativa ou um certo pânico de racionamento, você transforma as coisas numa coisa muito pior, porque aí as pessoas começam a reservar água sem necessidade de reservar água, aí depois vem que não faltou água, aí elas jogam aquela água fora. Entendeu? Então, nós não vivemos uma iminência de racionamento, mas vivemos a maior crise hídrica da nossa história e não podemos
ao administrar o processo, o que nós garantimos é ter transparência na relação e sempre agir com transparência e continuar fazendo um apelo para a população que está respondendo os meios de comunicação pelo uso racional e consciente da água. O presidente da Agenersa também foi ouvido na CPI. A partir de agosto deste ano, a agência passará a regular os serviços prestados pela SEDAI. Segundo José Bismarck, a SEDAI passará a ter revisão dos seus planos e o reajuste tarifário a cada 5 anos. Isso é muito bom para a SEDAI, porque poderá oferecer para os seus investidores uma pré-noção do que acontecerá com o seu fluxo de caixa, e é muito bom para os consumidores, que saberão os investimentos prévios e como será feito os cálculos desses reajustes todos da SEDAI. O presidente da CPI considerou a oitiva importante, mas disse que o assunto não se esgotou. Por isso, na próxima segunda-feira, a comissão vai ouvir mais uma vez o presidente da Agenersa e também representantes do INEA. Foi uma reunião bastante profunda, bastante proveitosa, não acabou, foi interrompida porque acabou só o prazo, vai continuar segunda-feira às 10 horas. Eu acho que a CPI está caminhando muito bem e está dando ao parlamento uma noção bastante ampla de como é aguda a crise hídrica que nós estamos vivendo. Os secretários de Saúde e de Prevenção à Dependência Química podem vir à Alerj apresentar os programas de trabalhos das pastas à CPI destinada a investigar e apurar as causas e consequências do consumo de crack no estado. O deputado Márcio Pacheco foi escolhido para presidir os trabalhos. Nós vamos abranger a parte investigativa, o diagnóstico do Estado do Rio de Janeiro, a situação, e é óbvio que ela tem que ser propositiva, uma ação concreta de que maneira combater esse mal. O Estado do Rio de Janeiro, segundo uma pesquisa feita pela Fiocruz, foi o que menos deu informação a respeito do tema. Dos 92 municípios, apenas 11 se posicionaram para a Fiocruz a respeito de quantos são usuários de crack, de quantos jovens, quantas famílias são assodadas a esse mal e que tipo de política pública. A CPI precisa investigar isso e o Estado do Rio de Janeiro precisa se posicionar para apresentar pelo menos algum tipo de consolo e remédio para essas famílias. Essa vai ser o nosso tema. No próximo bloco, Comissão de Tributação discute remanejamento do orçamento do Estado.